Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 87 da série Despertando, com o autor Neville Goddard, com o livro O Despertar da Consciência, o volume único. Esse é o último episódio da nossa série, encerrando esse estudo, encerrando esse mergulho profundo no despertar da consciência, trazendo passagens bíblicas através de um entendimento metafísico, através do entendimento como sendo um grande drama psicológico, e colocar essas palavras de forma expressas realmente na nossa vida, usar isso como uma ferramenta nesse processo de desenvolvimento, de expansão de consciência. Então, foi um estudo que foi enriquecedor, foi gigantesco. Eu acredito que ainda vai ter muito conteúdo sobre esse tema aqui no canal, sobre esse livro. Vamos utilizá-los aí de outras formas para poder mergulhar cada vez mais em tudo aquilo que o autor trouxe até aqui, para que a gente esteja cada vez mais alinhado realmente à nossa verdadeira natureza, que é ser consciência, que é ser essa mente superior, essa mente unificada, e trazer todo esse aspecto para a nossa realidade, para a nossa experiência física e humana que a gente está vivenciando nesse momento. Então, muito prazer, eu sou a Cristine Costa. Se você chegou aqui nesse finalzinho da série, não desanima, começa lá desde o iniciozinho, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro episódio, e acompanha esse estudo, porque ele é incrível e você não vai se arrepender, tá bom? Então, hoje é o capítulo 7, Astutos como as serpentes, encerrando o livro 7, que é Tempo de Semear e Tempo de Colher. Então, não deixa de ficar comigo aqui até o final desse vídeo para acompanhar essa leitura. Pega a sua água, pega o seu café e vamos comigo. Em um sonho ou em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e adormecemos em suas camas, então ele os seus ouvidos e sela, então ele abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. Jó 33, versículos 15 e 16. Capítulo 7. Astutos como as serpentes. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10, versículo 16, perdão. A capacidade da serpente de formar uma nova pele, calcificando uma parte da mesma, e sua habilidade de se desprender desta pele quando isso acontece, fez com que o homem considerasse esse réptil um símbolo do poder, do crescimento incessante e da auto-renovação. O homem é aconselhado a ser astuto como a serpente e aprender a se desprender de sua pele, de seu ambiente, que calcificou a sua essência. O homem deve aprender a desprender-se e seguir em frente, aprender como se livrar do velho, aprender a morrer para o velho e ainda saber, assim como a serpente, que certamente esse não será o seu fim. O homem ainda não aprendeu que tudo que está fora do seu corpo físico também é uma parte de si mesmo, que todas as condições de sua vida e de seu mundo são apenas uma transcrição do seu estado de consciência. Quando ele reconhecer esta verdade, ele cessará a inútil luta da autocontentação e, como a serpente, deixará o velho e irá crescer em um novo ambiente. O homem é imortal, portanto, ele deve morrer eternamente. A vida é uma ideia criativa. Ela só pode ser encontrada na mudança das formas. Tagore. Nos tempos antigos, as serpentes também foram associadas como as guardiões do tesouro ou da riqueza. A injunção para sermos astutos como as serpentes é o conselho para o homem para despertar o poder subutilizado do seu corpo, a sua imaginação, que ele, assim como a serpente, pode crescer e se renovar, morrer sem falecer, pois somente através de tais mortes e ressurreições, descartando o antigo e colocando um novo, é que se dará a realização dos teus sonhos e se acharão os seus tesouros. Assim como a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus criou, Gênesis 3, versículo 1. Da mesma forma, a imaginação é o mais sutil de qualquer
do que qualquer criatura dos céus criadas pelo Senhor. A imaginação é a criatura que, abre aspas, foi sujeita à vaidade não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois se o homem vê algo, por ele espera? Mas se esperarmos por algo que não se vê, com paciência o aguardaremos. Romanos 20, versículo de 24 e 25, fecha aspas. Embora o homem exterior ou natural dos sentidos esteja interligado com o seu ambiente, o homem interior, da imaginação ou espiritual, portanto, não está atrelado. Se essa integração fosse completa, o aviso para ser, entre aspas, sábio como as serpentes, seria em vão. Se nós fôssemos completamente interligados ao nosso ambiente, não poderíamos retirar a nossa atenção das evidências dos sentidos e nem nos sentiríamos na sensação do desejo realizado, com a esperança de que esse estado invisível possa se solidificar em nosso ambiente. Porém, existe um corpo natural e um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 44. O corpo espiritual da imaginação não é interligado com o ambiente do homem. O corpo espiritual pode separar o homem dos sentidos externos e colocá-lo a imaginar-se a ser o que quiser ser. E se ele permanecer e for fiel à sua visão, a sua imaginação vai construir um novo ambiente para que esse homem possa viver. Isto é o que se entende na instrução. Abre aspas. Eu vou para preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículos 2 e 3, fecha aspas. O lugar que está preparado para você não precisa ser um lugar no espaço. Pode ser saúde, riqueza, companheirismo, tudo o que você deseja neste mundo. Agora, como esse lugar é preparado? Você deve primeiro construir, assim como na vida real, uma representação mais próxima possível daquilo que você deseja ver, ouvir e fazer, caso você estivesse fisicamente presente e fisicamente em movimento neste, entre aspas, lugar. Então, com o seu corpo físico imobilizado, você deve imaginar que você está, na verdade, neste, entre aspas, lugar, e que você está vendo e ouvindo e fazendo tudo o que você pode ver, ouvir e fazer, como se você estivesse realmente lá, fisicamente. Isto tem que ser feito repetidamente até que isso alcance os tons da realidade. Quando for natural, o, entre aspas, lugar, estará preparado como um novo ambiente para o seu eu físico e exterior. Agora você pode abrir seus olhos físicos e retornar ao seu estado anterior. O, entre aspas, lugar agora está preparado e onde você esteve na sua imaginação, lá você haverá de estar em corpo também. Como este estado imaginado se realizará fisicamente, não cabe ao homem natural ou exterior saber. O corpo espiritual, no seu retorno do estado imaginado para o seu antigo estado físico, cria uma ponte invisível de eventos que ligarão os dois estados. Embora o curioso sentimento de que o estado era real e que estava realmente lá, se vai assim que você abre os olhos no seu velho ambiente habitual, entretanto, você estará assombrado com a sensação de uma identidade dupla, com o conhecimento que, entre aspas, há um corpo natural e que há um corpo espiritual, fecha aspas. Quando você, o homem natural, tiver tido esta experiência, você vai automaticamente cruzar a ponte de eventos que o levará à realização física do seu estado invisível que foi previamente preparado. Este conceito, que o homem é dual e que o homem interior da imaginação pode habitar em estados futuros e retornar para o momento presente, criando uma ponte de eventos vinculando os dois estados, bate violentamente de frente com a visão amplamente aceita sobre a personalidade humana e a natureza e a causa dos fenômenos naturais.
Tal conceito exige uma revolução nos seus atuais conceitos sobre a personalidade humana, sobre o espaço, o tempo e a matéria. Ou seja, você vai ter que rever muitos paradigmas, muitas crenças que você tem sobre o tempo, sobre o espaço, sobre matéria, sobre personalidade, né, sobre o sistema de pensamento. O conceito de que o homem, consciente ou inconscientemente, determina as condições de sua vida, imaginando-se nesses estados mentais, o leva à conclusão de que este mundo supostamente sólido é uma construção da mente, um conceito que, a princípio, o senso comum rejeita. No entanto, devemos lembrar que a maioria dos conceitos que inicialmente eram rejeitados pelo senso comum, posteriormente foram inquestionavelmente aceitos pelo homem. Estas intermináveis reviravoltas de julgamento que a experiência obriga o homem a aceitar, levou o professor Wilterherd a escrever: os céus sabem que um aparente absurdo amanhã pode não ser embasado pela verdade. O poder criativo está adormecido no homem e precisa ser despertado. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Efésios 5, versículo 14. Acorde do sono que te diz que o mundo exterior é a causa das condições de sua vida. Ressuscite do passado morto e crie um novo ambiente. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, versículo 16. O Espírito de Deus em você é a sua imaginação, mas esta dorme e precisa ser despertada para que você se eleve sobre os limites dos sentidos, onde você tanto tempo permanece ocioso. As infinitas possibilidades que se abrem a você à medida em que você se torna astuto como uma serpente estão além de qualquer medida. Você escolherá as condições ideais que você quer experimentar e qual o ambiente ideal você quer viver, experimentando esses estados na imaginação até que eles ganhem vividez sensorial. Você irá exteriorizá-los, tão certo quanto a serpente hoje pode exteriorizar a sua pele. Depois que você sobrepor-lhes em seguida, você irá descartá-los tão facilmente como a serpente se desfaz da sua pele. A vida mais abundante, o próprio propósito da criação, não poderá ser alcançada salvo através da morte e ressurreição. Ou seja, você morre para os seus velhos condicionamentos, para as suas velhas crenças de escassez, de falta, de insuficiência, né, de mágoas, de ressentimentos. Você morre para tudo aquilo que é antigo, para você ressurgir num novo estado de consciência, para habitar uma nova realidade. Deus desejou uma forma, então ele se tornou homem, e não basta para nós reconhecermos o seu espírito, operando através da criação. Nós precisamos enxergar as suas obras em suas formas e dizer que isso é bom, mesmo que tenhamos que transpor essas formas constantemente e para sempre. Ou seja, é ver que tudo, né, aí é nosso lugar de unicidade, é o nosso lugar que nos une, que todos nós, em consciência, nessa criação real da nossa verdadeira essência de filhos de Deus, nós somos unidos, nós somos, né, a mesma criação, né, e a gente precisa sobrepor as nossas formas, né, aos nossos personagens, mesmo que para isso a gente tenha que transpor constantemente, para sempre, 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 sempre. Você sempre buscar ali nas experiências que você está vivendo, principalmente através de pessoas, a enxergar e a transpor aquela forma que você está vendo, sem julgamento, para você compreender que atrás dali, aquele ego, atrás daquele ego existe uma consciência, onde a mesma consciência que está por trás de você, do seu personagem, onde todos nós, nessa mente unificada, nos unimos e somos o mesmo Filho de Deus. Ele se eleva através das vastas nuances do prazer, aonde se arrebatam as batidas do peito, perto de um fim que sim regressa, porque o seu toque é infinito e presta uma direção para todos os fins. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todos os homens até mim. João 12, versículo 32. Se eu me erguer sobre as evidências dos sentidos e me elevar ao estado de consciência que eu desejo realizar, e permanecer nesse estado até que ele me pareça natural, eu formarei esse estado à minha volta, e todos os homens irão vê-lo.
mas como persuadir o homem que isto é verdade, que a vida imaginativa é a única vivência, que assumir o sentimento do desejo realizado é o caminho para uma vida mais abundante e não uma compensação ou escape. Esse é o problema. Enxergar através das vastas nuances do prazer, que habitam nos reinos da imaginação. Significa que para apreciar e desfrutar do mundo é preciso viver de forma imaginativa. Você deve sonhar e habitar os seus sonhos e então crescer para transpô-los continuamente e para sempre. O homem sem imaginação que não vive a sua vida em um nível que ele possa enxergá-la de uma forma mais elevada é semelhante à mulher de Ló, uma pilha de sal de autocontentamento. Por outro lado, aqueles que não aceitam a forma como algo não espiritual e que não aceitam a encarnação como uma experiência não separada de Deus são pessoas ignorantes do grande mistério. Deus foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3, versículo 16. A sua vida expressa apenas uma única coisa apenas, o seu estado de consciência. Tudo depende dele. À medida em que você, através do intermédio da imaginação, assume um estado de consciência, neste estado começa a ganhar forma. Ele se solidifica ao seu redor e, como a pele da serpente, calcifica a sua forma, ou seja, vira realidade. Mas você precisa se manter fiel a esse estado. Você deve se mudar de estado para estado, mas sim o contrário. Você não deve mudar de estado para estado, mas sim o contrário. Você deve esperar pacientemente pelo estado invisível, até que ele ganhe forma e se torne um fato concreto. Paciência é necessária, mas a paciência se torna algo fácil depois que você tem o seu primeiro sucesso em desfazer-se do velho e crescer para o novo, pois adquirimos a capacidade de esperar conforme nós somos recompensados pela compreensão adquirida. A compreensão é o segredo da paciência. Perceba a alegria natural e espontânea e o júbilo que se encontra ao enxergar o mundo. Como Blake disse, não pelo olhar, mas através dele. Imagine que você está vendo o que você quer ver e permaneça fiel à sua visão. Sua imaginação moldará para si uma forma correspondente para que ela possa viver. Todas as coisas são feitas pelo poder da imaginação. Nada se inicia senão pela imaginação do homem, de dentro para fora. Esta é a lei do universo. Como dentro, assim é fora. O homem se volta para fora em sua busca pela verdade, mas o essencial é olhar para dentro. A verdade está dentro de nós mesmos. Não é preciso recorrer às coisas externas ou a qualquer coisa que você acredite. Há um centro mais íntimo em todos nós, onde a verdade habita em plenitude, e para conhecê-la, prefira encontrar uma saída por onde esse esplendor aprisionado possa escapar, do que era abrir uma entrada para uma luz que supostamente está ausente. Paracelsus. Acho que você ficará interessado em um exemplo de como uma jovem mulher se livrou da pele do ressentimento ao substituí-la por um tipo muito diferente de pele. Os pais desta mulher tinham se separado quando ela tinha 6 anos de idade, e ela morou com a mãe dela. Raramente ela via o seu pai, mas uma vez por ano ele a enviava um cheque de $50 para o Natal. Após o seu casamento, ele aumentou o valor do presente para $100. Depois de minhas palestras, ela estava refletindo sobre a minha declaração de que a suspeita do homem em relação ao próximo é apenas uma medida de sua própria falsidade. E ela reconheceu que por anos ela tinha mantido um ressentimento em relação ao seu pai. Naquela noite, ela resolveu abandonar o seu ressentimento e repor um sentimento mais tenro em seu lugar. Na sua imaginação, ela sentiu que ela estava abraçando seu pai de forma calorosa. Ela fez isso várias vezes até que ela alcançou o espírito do seu ato imaginário, e então ela adormeceu em um estado de espírito de muita alegria. No dia seguinte, calhou que ela estava passando por uma sessão de peles de animais em uma grande loja de departamentos na Califórnia.
Já havia algum tempo que ela estava considerando a ideia de ter um novo cachecol de pele, mas sentia que ela não tinha condições de pagar por um. Desta vez, seus olhos vidraram em um cachecol de Doninha Maltês, e ela o pegou e experimentou. Depois de se sentir e de se ver nele, relutante, ela tirou o cachecol e devolveu ao vendedor, dizendo que ela realmente não podia se dar esse luxo. Quando ela estava saindo da loja, ela parou e pensou: Neville Goddard diz que podemos ter tudo o que desejamos, se conseguirmos sentir a sensação de já ter o que queremos. Na sua imaginação, ela colocou o cachecol, sentiu a realidade e imaginou-se finalizando a sua compra, enquanto ela ainda o vestia e desfrutava dele. Esta jovem mulher nunca chegou a associar estas duas ações imaginárias. Na verdade, ela quase tinha esquecido que as tinha feito, até que algumas semanas depois, no Dia das Mães, a sua campainha tocou inesperadamente. Lá estava o seu pai. Quando ela o abraçou, lembrou-se da sua primeira ação imaginária. Quando ela abriu o pacote que ele tinha trazido, o primeiro presente dado nesses muitos anos, ela se lembrou da sua segunda ação imaginária, porque na caixa havia um lindo cachecol de Doninha Maltês. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Salmos 82, versículo 6. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10, versículo 16. Então, a gente encerrou aqui a nossa série Despertando com o Neville Goddard, com o livro Despertar da Consciência. Um capítulo que reforçou, mais uma vez, esse lugar que somos a consciência, que observa essa experiência, que pode escolher uma nova forma de existir e usar a nossa imaginação, a nossa própria mente, para poder experienciar esse lugar que a gente quer habitar, repetidas e repetidas vezes, até que a gente se sinta realmente nesse lugar e se mantenha nesse estado, né, de sensação e de desejo, até que isso se torne aí uma realidade manifestada, né, essa pele calcificada que ele trouxe como a serpente, né, que deixa de habitar, né, um estado e habita em outro. Então, deixa aquele antigo morrer e traz à tona uma nova pele, uma nova personagem, um novo persona. Então é isso. Muito obrigada a você que esteve aqui até o final dessa série, desse vídeo. Tem muita coisa que vem por aí, vem mais uma nova série aí começando nos próximos episódios. Então não deixa de estar aqui coladinho na série, no canal, segue o canal, ativa as notificações e não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigada pela sua participação e eu te vejo num próximo conteúdo, numa próxima série, num próximo episódio. Até já!